Então, abrimos esta conversa dando se cá um pouco do enquadramento da forma como chegamos até aqui. Este é um experimento também para nós, partilhar aquilo que são as nossas perspectivas, o nosso conhecimento e a nossa experiência prática com outras pessoas que tenham interesse nos nossos temas, nestes temas que são também da nossa motivação. E dar esse enquadramento, de alguma maneira, foi assim. Tu, Lourenço, com esta ligação à saúde e à otimização da saúde e também à liderança, e eu, fruto daquilo que tem sido o meu percurso e a atividade profissional ligada ao desenvolvimento dos líderes, também com esta vertente da otimização da saúde, estes temas cruzaram-nos e as várias conversas que fomos tendo no outro registro lançaram aqui este repto para podermos fazer isto e partilhar com outras pessoas, e estamos cá a fazer este experimento e a gravar esta conversa, que é a nossa primeira, acredito eu, de muitas mais. Sim, faz sentido. O que nos fez sentido, na verdade, foi partilhar com outras pessoas aquilo que tem vindo a ser umas conversas que nós temos tido e que, de alguma forma, achávamos que era uma pena não as poder partilhar, porque faziam sentido para nós, mas podem fazer sentido para outras pessoas. Isso. E que isso no futuro até podermos ter essas pessoas a interagir de uma forma mais dinâmica connosco, a trazerem também feedback, a trazerem inputs, e podemos ter até outras pessoas nas conversas a trazerem a sua experiência e tornar cada vez mais dinâmico, porque a sabedoria vive nessa partilha. E como muitas vezes dizemos, uma das melhores formas de aprendermos é estarmos disponíveis para partilhar, não é? E para conversar. Então eu diria que as conversas, as partilhas são no fundo este canal que nos permite estar permanentemente a nutrir a nossa aprendizagem. Vamos aprendendo uns com os outros. Sim, esta sabedoria. Abrir ideias para outras coisas que só se consegue fazer tendo a alimentação certa. Isso. E a alimentação certa é aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente partilha, efetivamente. Concordo. E estava aqui a pensar em falarmos um pouco também sobre o caminho de cada um, não é? Como é que chegamos a este ponto de convergência nestas áreas de motivação, a liderança e a otimização de saúde, e se calhar fazia o convite, não é? Falas um bocadinho sobre ti, como é que foi o percurso, como é que tu te descobriste também no interesse por estas áreas e como é que isso depois também vai conversando com a nossa relação. Eu depois também já trago um pouco do meu caminho. Como é que foi o teu? Olha, o meu foi um caminho um bocadinho não muito convencional, ou seja, eu comecei ou seja, foi tudo fruto do acaso. O acaso, se é que se pode dizer, mas eu iniciei a minha formação em engenharia. Passado uns tempos, envolvi-me na hospitalidade. Na hospitalidade fui também envolvido no chamado Six Sigma, ou seja, a melhoria de processos, que fazia um bocadinho a ligação entre a parte de engenharia e a parte de negócio em si, que me abriu um bocadinho a mente ou as portas à liderança dentro da hospitalidade. Portanto, fui diretor hoteleiro durante alguns anos. E depois, dentro desse meu percurso na direção hoteleira, acabei por, ao longo dos tempos, me interessar cada vez mais pela parte da saúde. As unidades para as quais tive a oportunidade de colaborar e de trabalhar estavam todas, de alguma forma, a trabalhar nesse segmento, e se não estavam, a arranjar maneira de estarem. E pronto, isso foi o meu percurso. Neste momento estou a fazer consultoria, tanto a nível de hospitalidade para unidades pequenas, como a nível de wellness e saúde e bem-estar. Estou à frente da Casa da Luz, que é o único spa hiperbárico do país. E pronto, e foi mais recentemente, devido a uma visita tua na Casa da Luz, que iniciamos estas nossas interações e que chegamos até aqui para partilhar com as pessoas que tiverem interesse sobre essa temática da saúde, mas da saúde no sentido largo, ou seja, desde a saúde das empresas, como a saúde emocional, como a saúde física. E
e outras vertentes da saúde ainda. Portanto, esse é o ponto que nos une, acho eu. Mas podes agora tu explicar como é que chegaste aqui, qual é o teu percurso também. Sim, eu pego mesmo aí nesse denominador que é a saúde, e que eu vejo que foi um ponto de convergência que nos cruzou, revisitando também um bocadinho daquilo que foi o meu percurso, não é? Eu desde pequenina e com 6 anos de idade senti, e foi mesmo aos 6 anos, estava a passar com a minha mãe na avenida principal em Albufeira, que é a cidade onde eu resido, e na zona ali do cruzamento dos bombeiros, estava a passar com ela e naquele momento os semáforos ficaram todos vermelhos, eu comecei a ouvir uma sirene e passa uma ambulância que ia em marcha de emergência e eu fiquei magnetizado com aquela imagem. A minha mãe percebeu o impacto que aquilo teve em mim e eu perguntei-lhe o que é que fazem as pessoas que vão dentro daquela viatura. E lembro-me, como se fosse hoje, a minha mãe, a resposta que deu foi: aquelas pessoas cuidam de outras pessoas e salvam vidas. E aquilo ficou tão vivo em mim, ficou tão presente, com 6 anos de idade, que a minha mãe conta que eu nesse dia não falava de mais nada e de manhã, no dia a seguir, fui lá acordá-la a dizer: oh mãe, eu quero saber mais sobre essas pessoas que cuidam de outras pessoas e salvam vidas. Houve ali logo uma conexão muito forte com aquela experiência. A minha mãe teve essa sensibilidade também para perceber isso e organizou com o comandante dos bombeiros a possibilidade de eu fazer uma visita àquela cultura. Então eu fui lá, passei lá um dia com eles, mostraram-me as ambulâncias, entrei lá por dentro e o entusiasmo foi de tal ordem que a minha mãe percebeu: eu tenho que arranjar aqui uma forma do Simão experienciar esta cultura, ficar exposto a isto, também para ver o que é que emerge nele. E aos 6 anos de idade, a única hipótese era entrar para a fanfarra dos bombeiros. E então entrei, como sempre tive também uma certa ligação e uma certa apetência para a música. A minha mãe propôs-me isto, se eu queria entrar para a fanfarra, e eu na altura achei aquilo super interessante, não é? Uma coisa nova, uma experiência nova, para uma criança de 6 anos, disse que sim, e entrei para a fanfarra. E estive na fanfarra até foi a minha porta de entrada, para aquele contexto, e depois aos 14 anos propus-me para ser admitido como bombeiro voluntário e iniciei o meu percurso de voluntariado dentro do Corpo de Bombeiros de Albufeira. E pronto, depois fiz todo um percurso, percebi claramente que fazia parte da minha missão e do meu propósito de vida dar o contributo também naquele registro, aprender a cuidar das necessidades de outros seres humanos e nas situações mais extremas, operar em modo lifesaver, não é? Então salvar vidas. E apliquei-me nisso e pronto, fiz o caminho pelos bombeiros, ainda trabalhei durante algum tempo como bombeiro em Albufeira. E depois, como tive sempre um sentido muito ligado à emergência e à saúde, em determinado momento decidi que o caminho era pelo INEM. E então passo dos bombeiros para o INEM, entro no INEM, trabalhei no Centro de Orientação de Eventos Urgentes, que é a central de coordenação dos meios de socorro, tudo o que tem a ver com a parte da emergência, central do INEM. E depois daí passei para o terreno, para a parte operacional, trabalhei nas ambulâncias como técnico de emergência. E depois para a parte da formação, e depois para a parte de formação de formadores que ficaram a formar outras pessoas, e sempre também ligado à parte da liderança e da gestão e da coordenação de pessoas e de equipas dentro do Instituto. Portanto, este foi um pouco o meu percurso, aqui muito ancorado na saúde e neste propósito, nesta missão. E aos 34 anos, depois deste caminho, sinto que aquilo que era para viver nesta instituição e nesta área em concreto estava vivido e foi a altura de abrir para uma nova experiência. Trazer tudo aquilo que aprendi, porque no fundo foi a minha escola da vida, foi este percurso que também me ajudou a crescer enquanto ser humano e perceber um pouco mais do que é ser humano em todas as circunstâncias, nomeadamente as mais adversas, as mais exigentes. E depois daí abriu para, ok, e agora como é que eu posso levar toda esta minha aprendizagem para outros contextos que sirvam a liderança e que sirvam a saúde das pessoas e dos sistemas dentro das organizações. E fiz então uma mudança, saí do INEM, troquei o certo pelo incerto, porque estava na administração pública, não é? E troquei, saí desse registro e empreendi, no fundo, o meu novo ciclo de vida. Fui fazer formação de coaching, depois fiz muita formação ligada à parte da facilitação e da capacitação, treinamento, tudo isso. Nunca mais parei desde essa altura, desde os 34 anos. E há 10 anos que agora estou a trabalhar no contexto do desenvolvimento dos líderes, das suas competências, o desenvolvimento humano, que é a essência, é a base de tudo, e depois a partir daí as competências de liderança, e também a trabalhar com os próprios sistemas, na dinâmica da performance das equipas e naquilo que é
eu diria, a parte evolucionária das culturas organizacionais. Então faço esse trabalho também com grupos C-level, grupos core, de liderança, e muito no one-to-one com estas duas dimensões. O desenvolvimento do ser e depois o cuidar, a própria pessoa encontrar os recursos internos e com o suporte externo para cuidar de si, nas várias dimensões, psico, bioemocional, parte psicológica, a parte biológica e a parte emocional, e depois desenvolver também todas as habilidades e competências de liderança para poder servir esse propósito, esse exercício, quando está na interação com outros, envolvido num propósito comum, que é o propósito da empresa ou o propósito da instituição enquanto projeto. Quando estava, ainda ontem, fui ao teu LinkedIn para perceber um bocadinho o teu percurso também, e vi lá uma coisa interessante que a gente nunca se chegou a falar, que tem a ver com a parte sistémica das empresas e as constelações. Não queres falar um bocadinho sobre isso? Fiquei curioso, porque a gente nunca falou sobre o tema. Sim. E já ouvi muito falar sobre constelações familiares, a nível pessoal, mas a nível das empresas não é muito conhecido. É assim, eu acho que nunca tive em contato com nenhuma empresa que tivesse aplicado aquilo, pelo menos aqui no Algarve. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim. As constelações são mais reconhecidas, ligadas à parte familiar, ou seja, vêm da parte familiar e, portanto, as constelações organizacionais depois desenvolvem-se a partir da base das constelações familiares e tem, no fundo, no contexto das organizações, é muito esta lente da gestão sistémica, do systemic management, e as constelações são, de certa forma, são espelhos que permitem, através da sabedoria das pessoas, que são os sensores do sistema, ver mais para além daquilo que está no campo de observação direto, linear, objetivo. Não é? Então, há vários exercícios que podem ser feitos com objetivos muito específicos, às vezes é para fazer um reconhecimento daquilo que é a condição atual, o que é que está a funcionar no sistema, onde é que estão as disfunções. Outras vezes é para co-criar desenvolvimento, tem que ver com projetos novos que implicam a ativação da criatividade, que implicam perceber o que é que pode estar ali às vezes a prender o potencial criativo, pode estar a funcionar como um obstáculo do potencial criativo. Noutras circunstâncias pode ser para ajudar a gerir uma tensão, um conflito que está ali e que pode ser reconhecido, pode ser tornado mais visível, para que a partir daí as pessoas possam tomar novas decisões e possam acionar recursos para ultrapassar esse conflito e, portanto, de alguma maneira, as constelações organizacionais ajudam o sistema a ver-se a si próprio. Ajudam o sistema, e o sistema são as pessoas e todas as interdependências, as interrelações com aquilo que são as especificidades, as particularidades de cada pessoa, de cada papel dentro do sistema, não é? Toda a orgânica, toda a dinâmica que funciona muitas vezes ainda ligado à parte da hierarquia, as influências, os poderes, não é? E aquilo que está também no histórico, eu diria na biografia emocional das próprias pessoas, não é? As vivências que às vezes estão ali e que de uma forma silenciosa, de uma forma oculta, que ainda não foi manifestada, podem estar a funcionar como um obstáculo do fluxo criativo, do fluxo produtivo. Então, de alguma maneira, o modelo das constelações organizacionais permite, a partir dos exercícios, esta possibilidade do sistema ver mais sobre aquilo que são os processos que estão a acontecer. Está a ser dizer que estás a trazer, de alguma forma, mais consciência para dentro das empresas? Eu diria que é uma forma de estimular as pessoas, enquanto sistema organizacional, a ganharem mais consciência sobre os processos que estão a operar ali. Okay. Alguns desses processos já estão identificados, já estão reconhecidos, e aí as constelações podem ser utilizadas para ajudar a ultrapassar, a criar possibilidades para ultrapassar esses desafios. E noutras circunstâncias ainda estão naquilo que nós chamamos o ângulo cego. Portanto, não estão ainda identificados, não é? Não estão ainda conscientes. E fazemos muitos exercícios com as próprias pessoas a usarem o movimento, com o corpo, não é? E o facilitador vai fazendo algumas perguntas e vai dando o estímulo para que as pessoas, de uma forma orgânica, possam ir fazendo possam ir manifestando, a partir do lugar de sensor que são
deste sistema possam ir manifestando aquilo que está ali, presente, a acontecer naquela dinâmica. E isto também torna mais visível, mais concreto, as dinâmicas. Não é? Então, se há uma tensão e essa tensão está, imaginemos, num grupo de 3, 4 pessoas, não é? Quais são as posições que os corpos destas pessoas, de uma forma perfeitamente natural, assumem? E quando fazemos uma pergunta, qual é o movimento que emerge quando essas pessoas acedem à pergunta? Qual é o movimento que emerge no próprio movimento do corpo? É um movimento de aproximação? É um movimento de afastamento? Não é? Depois, na expressão verbal, nas falas, o que é que as pessoas trazem? As respostas que, por vezes, elas trazem do efeito que têm quando há um movimento de aproximação, quando há um movimento de afastamento. Não é? As próprias hierarquias, as formais e as informais, que às vezes as informais têm mais força, são mais dominantes do que as formais. Não é? E como é que tudo isso se torna visível? Como é que, a partir da constelação, não é? A forma como o sistema se mostra e como nós conseguimos ver e ser vistos, escutar e ser escutados, não é? E conseguimos aceder àquilo que às vezes não é dito e que ali fica manifesto, como é que, a partir deste prisma, conseguimos ganhar mais consciência. Aqui vimos para a base de todo o processo evolucionário. Nós só conseguimos evoluir e alterar dinâmicas se tivermos consciência da forma de como essas dinâmicas estão a acontecer. Não é? E é com essa consciência que depois surgem muitas vezes os insights individuais e coletivos, quando estamos a trabalhar com o sistema de forma integral. Surgem esses insights que iluminam os ângulos cegos, permitem ao sistema ver mais daquilo que está a operar ali e, a partir daí, tomar novas decisões. Não é? Com essa consciência podem ser tomadas novas decisões, podem-se fazer novas escolhas ao nível individual, ao nível coletivo, ao nível organizacional. E depois também se pode pegar a partir daí, não é? Então há aqui um primeiro movimento que é de aceder àquilo que é a condição atual do sistema, o que é que está a acontecer e que agora está mais claro, e depois a partir daí também podemos co-criar possibilidades de resposta. Não é? Então, identificando alguns obstáculos, identificando alguns desafios que estão aqui, as tensões, navegar via tensão criativa e, a partir daí, convidar as pessoas, que são o sistema, nas suas interações, a serem co-criadores de novas possibilidades de resposta, que têm sempre um drive, que é a evolução. A empresa estar em permanente evolução e as pessoas poderem ter as suas necessidades satisfeitas e, desse lugar, estarem mais comprometidas também com aquilo que é o propósito da organização e darem o seu contributo para que possa haver este contínuo de desenvolvimento que vai criando um momento evolutivo da própria organização. O que tu disseste chamou-me a atenção para uma coisa que é no tema que a gente vem aqui trabalhar hoje e falar um bocadinho, que é o self-leadership, a autoliderança. Trouxe-me à cabeça a parte de como é que como é que é a interação entre o nosso corpo, o nosso físico, a nossa postura, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que envolve a nossa postura em si física, como é que isso tem ligação ao desenvolvimento pessoal e ao self-leadership. Ou seja, se eu... e lembro de estar numa formação sobre PNL. A professora, a coach, estava a fazer um exercício que era, nós tínhamos de dar a volta à sala numa postura assim cabisbaixa e não sei o quê, e depois a seguir outra volta à sala, mas numa postura direita e orgulhoso e contente e não sei o quê, e como é que a gente se sentia, como é que eram as nossas emoções a partir daí, como é que se pode trabalhar e como é que o facto de mudar a nossa posição, de mudar alguma coisa, nós tendemos sempre a pensar que as nossas emoções, aquilo que sentimos, é que vão se traduzir para um aspecto físico. Mas o contrário também é verdade. Ou seja, se eu tiver consciência que a minha postura, que o meu... já me pus aqui mais direito na cadeira. Se a nossa postura tem impacto no nosso mindset e nas nossas emoções, então temos de ter consciência disso para que isso efetivamente se traduza. Às vezes... Também ouço uns podcasts e umas coisas interessantes sobre como é que
a forma aquela posição do super-herói. Algumas coisas, não sei se já ouviste essa situação de assumir uma postura de super-herói de manhã, logo para entrar naquela dinâmica do fazer, do estar motivado para ir à procura daquilo que são os objetivos e de concluires e de conseguires aquilo que tu pretendes na tua organização. E como é que isso se traduz? O facto de assumir uma posição física se traduz depois num shift, numa mudança de atitude perante a vida e perante os desafios. Sim. A PNL, e tu já trazias aqui a programação neurolinguística, tem um pressuposto que é o corpo influencia a mente influencia o corpo. Não é? E depois há todo um conjunto de processos, alguns deles de ordem mais neuroquímica, não é? que acionam acionam um determinado estado. E há mesmo esta relação. Quando temos consciência de que esta relação opera, em algumas circunstâncias podemos usar isso intencionalmente. Né? Então, tu estavas a dar esse exemplo de usarmos uma postura, de certa forma, que é uma postura mais empoderada. Né? Então, quando a postura do super-herói, como usaste o exemplo, né? Há uma autora que é Amy Cuddy, que escreveu um livro sobre isso, a presença. Então, como é que nós podemos usar o estímulo corporal, a linguagem corporal para influenciar o nosso estado, né, e acionar toda esta neuroquímica. E no fundo é isto. Quando nós temos esta consciência, podemos usar também a linguagem do corpo para emitir estímulo cá para cima, para a nossa mente, acionar este processo neuroquímico e colocar o nosso estado numa condição mais favorável para aquilo que nós depois queremos fazer a seguir, não é? Que pode ser lidar com uma situação de maior tensão, em que vamos estar expostos, por exemplo, para muitas pessoas, numa intervenção que vamos fazer para público, ou vamos estar a lidar com uma situação em que implica gerir um conflito, ou o que for, e, portanto, usar, de certa forma, a potência do corpo para influenciar também todo o processo que está a acontecer ao nível mais interno, é um recurso que temos à nossa disposição e que, se houver essa consciência, podemos também aplicar, treinar e aplicar, porque passa muito por isto, não é? É ter a consciência e depois integrar isso do ponto de vista prático, com essa intencionalidade, de uma forma mais deliberada, para poder usar estas potências, ter estas potências ativadas a serviço daquilo que é necessidade, em determinados contextos. Não é? Então, sim, há uma relação de influência recíproca entre o corpo e a mente. O corpo tem uma sabedoria extraordinária, em vários campos cada vez se vai descobrindo mais isto, e tanto, lá está, tanto opera ou pode operar neste sentido de induzir estes estados mais de empowerment, de empoderamento, como, por vezes, quando não há consciência, e não é trabalhado nesse sentido, pode também ter o efeito contrário. Não é? Então, por vezes, existem partes condicionadas da nossa mente, e existem crenças que podem ser mais limitantes e por aí vai, e que, se não estão conscientes, não é? Esses pensamentos, essas histórias que estão a operar a partir do nosso sistema de crenças, muitas vezes também emitem estímulo para o corpo, e o corpo vai refletir isso. Não é? Então a pessoa muitas vezes fica numa postura mais desempoderada, fica numa postura mais defensiva, numa postura mais fechada. Então o corpo também, a linguagem corporal muitas vezes está a comunicar, está a mostrar aquilo que está a acontecer no processo interno da pessoa a um nível mais subconsciente ou inconsciente. E a forma de trabalhar, quer seja na direção de usar estes recursos para criar estado de empoderamento, quer seja para depois trabalhar estes obstáculos internos, não é? E usar o corpo como uma sinalética que dá sinal, olha, isto está aqui a operar, então que possibilidades é que temos para conseguir fazer o shift e entrar numa outra condição que para este contexto, para esta situação pode ser mais favorável. Tudo isto parte, em primeira instância, da consciência. A autoconsciência, não é? Que é uma das dimensões da inteligência emocional. Então, o quão a pessoa consegue reconhecer que estes processos internos estão a operar dentro de si e, a partir daí, consegue usar os recursos que tem para fazer os shifts quando é necessário fazer, ou para se programar, direcionar a sua atenção, canalizar a sua energia para aquilo que importa. Tudo aquilo que focamos expande. Não é? Então, se no processo interno os loops são mais ruminativos, não é? Há todo um conjunto de partes que estão com vozes mais condicionadoras daquilo que é a capacidade, não é? E há muitas crenças de incapacidade, há crenças de insuficiência, há um conjunto de coisas. Se todos estes processos estão a acontecer e a pessoa não tem consciência,
Isto muitas vezes está a ser refletido na própria linguagem corporal, mas a pessoa se calhar não está desperta e, portanto, não tem esta percepção, esta autopercepção daquilo que está a acontecer dentro de si, e todo este processo está no ângulo cego. A partir do momento em que a pessoa ganha essa consciência, por estas vias, não é? Aquilo que consegue reconhecer a partir daquilo que está a operar na programação mental e aquilo que consegue muitas vezes também aceder através da linguagem do próprio corpo, quando a pessoa ganha esta consciência, pode acionar um estado de recursos. E pode fazê-lo, e para desenvolver essa habilidade, implica a pessoa estar disponível para fazer o seu caminho de desenvolvimento pessoal, o seu trabalho evolutivo. Em muitas situações é útil poder fazer também com suporte profissional, quer seja pela via do coaching ou outras abordagens que ajudem a pessoa a ganhar mais autoconsciência daquilo que está a operar dentro de si, e depois também ajudem a pessoa a encontrar os recursos internos para poder começar a fazer essa transição. Nós quando estávamos a falar sobre esta gravação e esta conversa, nós estivemos a falar num enquadramento que tu vais explicar agora, mas aquilo que tu acabaste de falar agora vai exatamente na direção da primeira box que a gente estava a falar, que é, ok, temos consciência, como é que vamos trabalhar isto? Alterando o mindset, né? A gente tem que alimentar a nossa mente com outro tipo de crenças, outro tipo de... Como é que isso faz? Como é que eu altero o meu mindset? Como é que se altera o mindset? A primeira, eu diria que a primeira janela para começar a olhar, janela de observação, para começar a olhar para essa vontade de alterar alguma coisa, neste caso ligado ao mindset, ao sistema de crenças e o que por aí está, é mesmo ganhar a consciência. Né? Então, eu diria que há um primeiro exercício que é a pessoa, por vezes até fruto de uma situação que foi mais desconfortável ou mais dolorosa, reflete sobre aquilo que gerou essa dor ou esse desconforto e procura encontrar os mecanismos que estão a operar e que estão a gerar aquele efeito. Há uma curiosidade. Eu diria que a primeira janela parte dessa curiosidade que o próprio precisa desenvolver para descobrir mais sobre aquilo que está a operar no seu mindset, descobrir mais sobre as suas próprias crenças, descobrir mais sobre as suas próprias histórias, depois ter a capacidade também de começar a questionar essas crenças, até que ponto é que isto é assim tão verdade, não é? Até que ponto é que estas histórias são mesmo próximas da realidade, ou são mais fantasiosas, são fantasias minhas, não é? São deturpações minhas, são distorções minhas. A pessoa ter, em primeira instância, esta curiosidade para se auto-observar e observar o seu processo interno, as suas histórias, e depois começar a questionar até que ponto é que isto é mesmo mas assim. Isso não, estamos a falar disso de uma forma muito ligeira e muito fácil. É assim, quem já trabalhou um bocadinho nisso sabe que uma pergunta destas pode levar anos. Sim. É assim, só para ter consciência que nós estamos todos condicionados, é assim... Eu acho que levei para aí 40 anos para perceber que estava a ser condicionado de alguma maneira, não de uma forma negativa, pela sociedade, pelos meus pais, pelos meus amigos, por tudo aquilo que eu ouço, pelas notícias. Tudo serve um bocadinho como condicionamento. E eu vou tirar as minhas ilações, vou tentar sobreviver nesta selva e vou tirar conclusões sobre aquilo que é verdade para mim, que é fruto de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que me disseram que era verdade. Olha, as constelações familiares têm a ver com isso. Mais do que aquele do sistémico e das energias, a verdade é que a forma como os meus avós foram criados e trabalharam, influenciou a juventude da minha mãe e do meu pai, que influenciou as suas crenças, que por sua vez influenciaram as minhas crenças e assim sucessivamente. Ou seja, as coisas acabam por ter lógica em si, para além do... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é como é que a gente cai na real, como é que a gente consegue perceber que estamos a ser de alguma... Como é que a gente põe em questão aquilo que a gente acredita, se efetivamente acreditamos desde há 40 anos, 30 anos, depende da idade que estiver a ouvir, nós acreditamos naquilo. Como é que a gente sai? Como é que a gente faz o shift deste mindset? Como é que a gente consegue ter consciência que há mais
e que se calhar estamos numa simulação, como dizem alguns, nós somos um ser espiritual a viver uma experiência humana, e como é que isso se traduz e depois no salto? Como é que a gente consegue dar este primeiro... Eu acho que este primeiro degrau, este primeiro salto é fundamental, para quem não o deu ainda, para perceber que há mais. Olha, o ser humano é movido para fazer alguma coisa ou para mudar alguma coisa a partir de dois drives, não é? Um é afogador e o outro é a aproximação ao prazer. São dois programas que mobilizam o ser humano para descobrir alguma coisa a mais, para desenvolver alguma coisa ou para mudar alguma coisa. Então, eu vejo que há muitas pessoas que é fruto de situações mais desconfortáveis, incómodas e às vezes mesmo dolorosas, e que quando essa dor é prolongada ao longo do tempo vira sofrimento, não é? E muitas vezes é fruto da intensidade desse incómodo, desse desconforto ou dessa dor prolongada no tempo, que as pessoas por vezes despertam a sua consciência e começam a questionar: ok, isto está a acontecer comigo, de onde é que isto vem? Porquê que eu estou a agir desta forma? Se eu compreendo que esta forma não é aquela que traz os resultados que eu quero, não é aquela que melhor me serve, o meu corpo dá sinais de desconforto, de tensão. Então, por vezes, é a dor da incoerência, a dor da ineficácia, a dor da ineficiência, a dor das histórias que nos fazem acreditar que não somos capazes ou não somos suficientes para ser apreciados, para ser valorizados, para ser amados, o que for. Tanto. Por vezes, é a dor que faz com que a pessoa se questione e ganhe mais perspectiva, ou pelo menos investigue, faça a sua auto-investigação para ganhar perspectiva sobre o que é que está aqui. Não é? Quais são as causas raízes que estão, de alguma maneira, a disputar este estado e os comportamentos que estão a ser repetidos e nos padrões, e aqui temos a linguagem dos padrões, e que estão a gerar consecutivamente este efeito, e este efeito é um efeito que não serve. Então, é muitas vezes o drive que leva as pessoas a fazer este despertar, a despertarem a sua consciência e depois darem os passos seguintes. Também há algumas pessoas que o drive que as move é a aproximação ao prazer. E aqui tem que ver com... estão permanentemente curiosas para descobrir mais sobre o seu potencial. Estão com vontade de experimentar coisas novas. Estão com vontade de desenvolver, às vezes até em projetos que são participativos e coletivos, porem a serviço, não é? E descobrirem mais sobre aquilo que são as suas capacidades, os seus potenciais, quer do ponto de vista da sua experiência, quer do ponto de vista do contributo que podem dar para propósitos que são significativos para si, não é? E que depois conversam de uma forma coletiva com outras pessoas que têm essas motivações. Então, aqui no drive da aproximação ao prazer, muitas vezes é quem tem este estímulo dentro de si mais ligado ao seu próprio desenvolvimento e à sua evolução. E, portanto, são duas formas diferentes que acionam a curiosidade, que acionam este processo de autoinvestigação e que depois, em alguns casos, porque há pessoas que ganham a consciência, mas depois não estão dispostas para assumirem a responsabilidade pela mudança do comportamento. Não estão ainda dispostas para fazer o seu caminho de desenvolvimento pessoal a um nível mais profundo, numa camada mais profunda, não é? E é importante respeitar isso, é o ritmo de cada um, e tu dizias, há pessoas que só aos 40 é que se despertam mais para isto, há outros que se calhar só aos 70, há outros que se calhar logo quando jovens, na sua juventude, muitas vezes fruto do quê? De situações que acontecem, algumas são situações traumáticas, e que pelo choque em si têm este efeito, despertam a pessoa para, ok, eu quero mais disto, ou eu quero mudar alguma coisa para não voltar a estar nesta condição, e para não voltar a estar nesta condição, o que é que eu posso mudar e o que é que eu estou disposto a mudar para poder aceder a uma outra experiência diferente desta no futuro? Estás a falar do trauma enquanto despertador. Normalmente o trauma, a maior parte das vezes, tem um efeito castrador, porque envolve novas crenças nas pessoas que os vai limitar de alguma maneira. E, portanto, pode ter essas duas partes. Agora, voltando ao mindset, o que é que tu achas que são os mindsets principais para, na temática da autoliderança? O que é que tu achas que é muito importante? Um líder que quer se desenvolver a si próprio, é assim, parte do princípio
que eu acho que deve ser assim, é walk the talk, ou seja, eu, enquanto líder da minha organização ou do meu pequeno negócio, eu quero mostrar, eu quero dar o exemplo. E se eu quiser dar o exemplo, tenho, então, ser a pessoa que encarna aquilo que eu quero ser. Ou seja, se eu quero ser um líder, tenho que ser um líder primeiro para mim próprio. Então, quais são os mindsets que eu tenho que ter, os principais, na tua opinião, sobre os mindsets que um líder tem que ter em relação a si próprio? Quero só fazer aqui um link com aquilo que tu trazias em relação ao trauma, porque me parece que é mesmo muito relevante. Depois, num outro momento ou numa outra conversa, também podemos desenvolver um pouco mais esse tema, que eu sinto que é muito significativo. Só fazer aqui esta ligação, que é, muitas vezes o efeito do trauma tende a ter esse efeito mais castrador, como tu estavas a dizer, principalmente se a pessoa não tiver consciência disso. Então voltamos outra vez à chave que abre o portal para o desenvolvimento. É por isso que há tantos traumas na juventude, ou seja, na criancice, porque nós nessa altura não temos consciência e qualquer trauma é levado a um patamar muito mais elevado do que quando temos mais consciência. Isso. Então o trauma é um universo complexo, precisaríamos de muito mais tempo para navegá-lo, mas de certa maneira ele tem repercussão a vários níveis, né? Tem repercussão no sistema de crenças, a um nível mais inconsciente, mas também tem prints do ponto de vista celular, não é? Então há várias dimensões nos vários corpos, nós temos vários corpos, podemos depois falar disso numa outra altura, e essa ressonância que fica de uma situação traumática, ela fica impressa em várias dimensões no nosso sistema. E ela opera de uma forma automática, não é? Porque o ser humano, perante situações em que disparam determinados gatilhos, exposto a determinados estímulos, disparam determinados gatilhos, e entra o cérebro reptiliano, o modo de sobrevivência, entra em ação, e portanto, muitas vezes vai estar condicionado por aquilo que foram as experiências do passado. Se a pessoa não tem consciência disto, isto vai funcionar em piloto automático. Portanto, sempre que há um estímulo deste, aciona um determinado gatilho, que aciona uma determinada crença, aciona uma determinada memória que está nos corpos, não é? Ancorada nesse trauma, e o comportamento da pessoa vai ser uma resposta a todo este processo que está a ser, de alguma maneira, engatilhado por um determinado estímulo que gera esta resposta interna. O rodar da chave aqui é quando a pessoa ganha a consciência de que aquele trauma teve aquele efeito, fez com que estes processos se instalassem e, até ao momento, eles estão a operar. Quando a pessoa ganha a consciência, há um trabalho que pode ser feito ao nível mental ligado à parte da ressignificação, das crenças que ficaram ancoradas nesses eventos, e nos outros corpos pode ser feito a um nível de transmutação energética, por exemplo, pode haver ressonância também energética desse trauma. Portanto, há outros processos que podem ser feitos, se a pessoa estiver disposta para se implicar nesse trabalho, que podem ajudar a pessoa, a partir da consciência que ela ganha, podem ajudar a pessoa a fazer a libertação, não é? Desta ressonância traumática. Voltamos, a chave é a consciência. A partir do momento em que nós conseguimos reconhecer que há um conjunto de processos que estão a acontecer em modo automático, não é? Só quando nos apercebemos disso é que conseguimos ganhar aqui a liberdade também de escolher alterar alguns desses processos com todo o caminho que isso tem. Não é, na maior parte das vezes, uma alteração imediata só pelo ganho da consciência. Há todo um processo depois, porque isso acabam por ser ações repetidas durante um conjunto de tempo que vêm, por vezes, desses eventos traumáticos e que fizeram com que o corpo, o próprio sistema, criasse esses mecanismos muitas vezes de proteção, de defesa e tudo mais, e portanto isso está instalado a este nível mais profundo, e para conseguir alterar isso a pessoa precisa ganhar consciência e depois, se sentir que realmente precisa de alterar alguma coisa, procurar ajuda. E tu trouxeste aí uma relação que eu sinto que é muito importante e que precisa de ser olhada de uma forma sinérgica. Então, há um trabalho que tem que ver mais com a dimensão psíquica e emocional, e aí, nesta temática do trauma, é um trabalho a ser feito por profissionais especializados, nomeadamente psicólogos, psicoterapeutas, seja lá com a abordagem que melhor servir aquele contexto, não é? Pode ser uma abordagem de psicanálise, pode ser uma abordagem cognitiva ou comportamental, em função daquilo que é a necessidade de cada pessoa. Em alguns casos pode mesmo ter também a necessidade de ser acompanhado por um psiquiatra que traz uma outra
vertente de suporte a esse processo de cura do trauma, não é? Então, este sentido que, ao nível mais psicoemocional, existe esta resposta para facilitar esse processo de transformação, de cura, de transição da pessoa, da condição em que esteve até ali para a condição em que quer passar a estar, fazendo esse trabalho com este suporte profissional e qualificado. Essa componente, e tu trazes a hiperbárica e o efeito que se vai descobrindo cada vez mais, que este tipo de recursos e de práticas também consegue ter de forma complementar, é fundamental. E hoje em dia é cada vez mais uma abordagem multidisciplinar, é uma abordagem integrativa, não é? Então, eu diria que quando se trata alguns destes temas, é preciso ter este olhar holístico, não é? Porque o ser é em si, na natureza, um ser holístico. E então, quem vai estar depois nessa equipa de suporte ao trabalho que a pessoa se responsabiliza a fazer, precisa de estar articulada a partir deste lugar da multidisciplinaridade e a partir deste lugar em que cada uma das áreas de competência, a serviço daquilo que é a necessidade da pessoa, estão a trazer o melhor e estão a trazer de uma forma articulada. Então, só aqui neste link com o trauma e com aquilo que tecnologias como a hiperbárica está a oferecer, articuladamente com a psicoterapia, com a psiquiatria e tudo mais, em função daquilo que possa ser o caso e a necessidade da pessoa, pode ser uma mais-valia. E queria também voltar aqui a este ponto, que é o ponto da autoconsciência. Não é? Há muitos processos destes que estão a operar, quer seja fruto dos traumas passados ou fruto de memórias que ficam no sistema, de crenças que são instaladas por aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e o impacto emocional que isso tem ao longo de toda a nossa vida, não é? Porque os nossos sentidos estão permanentemente a ser estimulados, não é? E isso depois cria representações da realidade, não é? Desde pequeninos, desde criança. E há pessoas que têm muita influência na criação, na instalação dessas crenças, não é? Que são aquelas que normalmente é mais ascendente sobre nós. Numa fase inicial podem ser os pais ou o cuidador, a pessoa com quem a criança passa mais tempo, não é? E que vai de alguma forma modelando. Depois, quando entramos no mundo do trabalho, muitas vezes são os líderes de referência que acompanham, que integram aquela pessoa naquele contexto profissional, são os mentores, há alguns amigos que temos mais próximos e em quem depositamos confiança e, portanto, escutamos e também modelamos o comportamento, não é? Então, os meios por onde nós estamos estimulam também a nossa percepção da realidade e vão, de alguma forma, contribuindo para que o nosso sistema de crenças se forme. É claro que, enquanto nós não temos consciência daquilo que está lá, como eu costumo dizer, na cave, não é? E uma parte das pessoas não visita esta cave, não é? Está mais cá em cima, no resto são no primeiro ou no segundo ou no terceiro andar. E, portanto, quando não há esta consciência, aquilo vai estar a operar em modo automático e a pessoa nem sequer consegue integrar isso e perceber porque é que está a agir da forma que está a agir, porque é que está a viver e a sentir aquilo que está a viver e a sentir. Quando se ganha esta consciência, então há aqui todo um universo de possibilidades, não é? Para fazer este trabalho, não é? E fazer este trabalho cada vez com mais recursos de suporte. Portanto, o trabalho é sempre interno, é de dentro para fora. A pessoa responsável por esse caminho é o próprio, porque é o caminho do próprio, é a vida do próprio. Agora, ele fica mais, eu diria, facilitado e talvez até mais alavancado em algumas fases do processo se tivermos os profissionais com os recursos, com o conhecimento técnico e com a capacidade de dar esse suporte para que a pessoa... Porque é um caminho que também tem muitas zonas de desconforto, não é? Em alguns momentos a pessoa vai ter um contraste naquilo que é a sua percepção ou a percepção que foi até ali com aquilo que depois parece estar mais próximo da realidade e é preciso também suporte para processar o que emerge daí. E aqui realmente é importante, independentemente de ser assistido pela via mais da terapia ou a via do coaching, em função daquilo que é a necessidade da pessoa, não é? Ou até com esse tipo de recursos, como a hiperbárica, que trabalha outras dimensões, não é? De uma forma mais, eu diria, mais física, mais biológica também, não é? Todos esses processos. O importante é que quando a pessoa ganha consciência,
haja uma decisão interna desse lugar de consciência, que é o quão isso tem impactado a minha vida até aqui, o que é que eu aprendo com aquilo que agora eu consigo ter consciência, que operou até aqui, e eu estou disposto a olhar para dentro, estou disposto a envolver-me neste processo evolutivo e, se não tenho os recursos sozinho para o fazer, procurar ajuda especializada que me possa suportar nesse caminho. Então, eu quis fazer aqui esta ligação porque acho que é muito importante estas várias dimensões que tendem a ajudar o ser humano a navegar a complexidade de ser humano. Porque tudo isto faz parte, não é? Desde o momento em que nós nascemos, não é? O próprio parto em si tem trauma associado, não é? Porque tu estás a sair de uma zona de conforto, não é? E vens para uma zona onde há um conjunto de coisas que são violentas. O próprio processo em si, não é? Do parto em si, também tem alguns movimentos, tem alguma carga que pode ser naturalmente traumática para aquele ser que está a chegar à vida, não é? Portanto, é logo desde a nascença, e às vezes ainda antes, no próprio período de gestação, fruto daquilo que estão a ser as vivências da mãe, não é? E se a mãe estiver exposta a situações traumáticas, pode haver também alguma ressonância para o feto, não é? E que depois quando nasce, portanto, há muitas hiperligações aqui, e depois é desde o momento em que chega à vida e vai fazendo todo o seu percurso, não é? E vai vivendo todo um conjunto de coisas que vão condicionando, vão programando e condicionando todas estas dimensões, a um nível mais subconsciente, inconsciente e por aí vai. Então, eu diria que aqui a oportunidade de abrir o portal para a evolução é esta consciência, que às vezes vem fruto de situações mais adversas e mais dolorosas e a pessoa põe um travão e ok, algo que precisa de mudar aqui em mim. Outras vezes é a própria curiosidade, o drive para o desenvolvimento que faz com que a pessoa, mesmo sem haver uma necessidade imediata, tem essa vontade de descobrir mais sobre si, sobre o seu potencial e procura também um outro tipo de ajuda que estimula, que entrega estímulo à pessoa estar permanentemente nesse caminho de desenvolvimento. Como é que isto liga com a pergunta que tu fazias lá atrás? Que é como é que é o mindset ou as características do mindset dos líderes e como é que isto lida depois também com aquilo que são os padrões comportamentais dos líderes. Como é que a própria autoliderança depois se reflete na liderança, na relação com outras pessoas, no exercício da liderança coletiva, não é? Na dinâmica das organizações e por aí vai. Eu quero trazer aqui 2 ou 3 pontos que talvez ancorem este fluxo da nossa conversa. Eu noto que quando a pessoa está mais consciente dos seus processos internos, daquilo que opera em si, não é? É mais fácil, a partir desta condição, a pessoa fazer a sua própria regulação. Então aqui vem uma segunda dimensão da inteligência emocional. A primeira é a autoconsciência e a segunda é a autorregulação ou autocontrole. Okay? E aqui quando eu tenho mais consciência que há determinados processos, que muitos deles estão condicionados, há muitos que estão enviesados, não é? Quando eu tenho consciência, eu consigo criar um espaço entre o estímulo e a resposta e nesse espaço mapear outras possibilidades de liderar internamente o meu processo e depois traduzir isso na forma como eu vou interagir com os outros. Na minha condição de líder. É um espaço de tempo, ou seja, tens de deixar ali uns segundos entre a emoção, a identificação da emoção e a reação em função daquilo que são os teus objetivos. É isso que tu acabaste de dizer. Sim. Quando tu estás exposto a um determinado estímulo, é esta consciência que te permite observar o efeito que esse estímulo teve no teu sistema, o que é que ele ativou, e aqui tu podes estar atento à tua linguagem do corpo, não é? Que sensações é que estão no corpo, não é? Aquele estímulo, aquela fala, ou aquela atitude, ou aquele comportamento, não é? Que vem de fora, ativou em mim uma sensação de aperto no peito, ativou em mim uma sensação de opressão na garganta, ativou em mim uma sensação de peso na cabeça, ativou em mim... Eu consegui observar o meu corpo imediatamente a fazer um micromovimento de afastamento em relação à pessoa com quem eu estou a interagir, por exemplo. Ou o contrário, movimento de aproximação. Ou abriu, ou fechou, não é? Criou tensão, ou gerou alívio. Então, se eu consigo observar o efeito que este estímulo está a ter em mim, eu consigo depois investigar qual é a raiz
desse efeito que está a ter. De onde é que isso vem? Não é? E se eu estou nesta condição de autoconsciência e consigo identificar isto, eu tenho, eu diria, mais espaço e mais liberdade para poder escolher de onde é que eu quero responder. Eu quero responder deste lugar mais automático e mais condicionado, e às vezes é um lugar de dor, é um lugar traumatizado, é um lugar em que a resposta vai ser mais reativa, não é? Fruto de qualquer coisa que tocou ali nos meus botões e fez disparar os meus gatilhos, ou eu quero abrir este espaço, que às vezes podem ser segundos, não é? Outras vezes podem ser minutos, o tempo que a pessoa precisar ali, que tiver no contexto a possibilidade de usar, não é? Com a consciência que tem, para mapear possibilidades, que é, eu posso responder desta forma, e é uma possibilidade, e se eu sentir conforto com isso, eu vou responder desta forma, mas eu tenho outras formas para responder a este estímulo, não é? E aqui expande-se aquilo que eu chamo o mapa de possibilidades, não é? E com esta consciência de que há uma relação entre a condição interna, o estado interno do líder e a qualidade da intervenção desse mesmo líder, na sua atitude e no seu comportamento. Então, se a pessoa estiver mais regulada, se estiver mais harmonizada na sua condição interna, provavelmente vai conseguir lidar com aquela situação e entregar a sua perspectiva, entregar a sua opinião, dar o seu contributo na gestão daquela situação a partir dessa energia, a partir dessa capacidade. No oposto, se a pessoa não tem consciência, aquilo provoca, engatilha, a pessoa reage, se está em dor, provavelmente vai reagir com essa mesma energia, a energia da dor. E o Rumi diz que quem está em dor facilmente provoca dor. E às vezes nem sequer tem consciência disso. Portanto, eu diria que é esta capacidade de estar consciente e de observar a dinâmica e de encontrar aqui os links com as crenças e com o que tiver ali reconhecível que está a acionar este processo, não é? E daqui aumentar a possibilidade de escolher operar a partir dali ou operar a partir de um lugar diferente. Eu dividi aquilo que tu estás a dizer em duas fases, que é para não sobrecarregar. O meu background de engenharia leva-me a tentar simplificar as coisas para serem perceptíveis. Então, não é perceptíveis, trabalháveis. E, portanto, uma forma, isso tu estás a falar, que é quando eu apercebo que estou a ser triggered, estou a ser estimulado, estou a ter uma emoção, eu chamo esse ponto preciso, esse trigger, o playtime. Playtime. Ou seja, se eu tenho consciência disso, então, pronto, bora lá trabalhar isso. Ou seja, não é trabalhar no sentido de tentar ir à procura daquilo que me fez despertar. Isso é depois. Porque naquela altura eu preciso dar uma resposta. Tem alguém que está-me a estimular ali, está-me a picar, está a dizer qualquer coisa que não me estava a picar, estava a dizer uma coisa absolutamente normal, mas a minha reação àquilo foi hostil, por exemplo, ou de raiva, ou do whatever. E então, esse momento que eu identifique com fisicamente, eu acho que nós pensamos sempre que é uma situação cognitiva, a maior parte das vezes não, é física. Nós sentimos primeiro no corpo, ou seja, quando eu sinto que o meu estômago está a fervilhar, então para mim é playtime. Ok, playtime, o que quer dizer? Naquela altura eu percebo que estou a ser estimulado e vou-me dar a mim próprio um tempinho para poder escolher a minha reação. É só isso que é preciso fazer naquela altura. Porquê que eu fui estimulado? Ou porquê que aquilo ativou em mim um trigger? Isso é para tratar ao fim do dia. Ou antes de ir para a cama, ou acordar. Não é para tratar nesse momento porque leva demasiado tempo. É uma interiorização e, portanto, eu não tenho tempo ali naquele momento para o tratar. É assim que tu percebes essa situação também? Sim, eu vejo que é um mix desses dois processos, não é? Então naquele momento, com a consciência que eu tenho daquilo que eu observo a acontecer em mim, o que é possível fazer, que possibilidades é que eu tenho ali, às vezes naqueles milésimos de segundo, que me permitem responder de uma forma mais consciente e com mais recursos. Então consciente e de acordo com os teus objetivos. De acordo com aquilo que é a intenção que eu trago para aquele contexto, não é? E a partir deste lugar de consciência daquilo que é a minha melhor condição possível. Então, se eu preciso de dar uma resposta ou agir em 2 segundos,
este espaço entre o estímulo e a resposta que eu tenho, se calhar é um espaço de 1 segundo, não é? Que é 1 segundo que eu tenho para rapidamente, ok, eu estou aqui. E se calhar é só fazer uma pergunta a mim próprio, não é? Que é, eu respondo já a isto ou peço, por exemplo, peço aqui uma pausa de 3 minutos ou de 5 minutos para processar e depois a seguir entregar de um outro lugar, mais consciente, numa outra condição, se calhar com mais possibilidades. Então, é o melhor que conseguimos fazer na circunstância em que estamos com o tempo que temos, não é? É o melhor que conseguimos fazer a partir da consciência, não é? A partir da consciência da condição em que estamos naquele momento e dos recursos que temos para responder àquele momento. Isto é uma primeira parte. Uma segunda, só aqui para não perder o raciocínio, uma segunda é, a posteriori, e isso é muito útil e muito valioso, a posteriori, quando houver mais espaço, mais tempo, a pessoa pode revisitar essa situação e pode fazer uma reflexão mais profunda. E aí pode fazer várias práticas, até suportadas e tudo mais, para ir mais fundo nesse exercício de expansão da sua autoconsciência. E lá está, mais uma vez, se depois tiver também suporte, não é? Se a pessoa está a fazer sessões de coaching, ou se estiver a fazer um trabalho com um psicoterapeuta, se for uma área que implica essa intervenção, o que for. Se a pessoa tiver um acompanhamento profissional, também pode levar essas situações para serem investigadas por si e pelo facilitador e ajudar a pessoa a desenvolver este músculo, porque no fundo ele é um músculo, como outro qualquer, não é? Verdade. É só uma questão da pessoa perceber a utilidade disso e com esta, eu diria, com esta compaixão pelo tempo que leva ir expandindo a consciência, ir experimentando outros processos e ir ganhando, eu diria, mais agilidade para conseguir depois também ser mais automático, não é? Na gestão desses cenários, que alguns deles são mais tensos, são mais adversos, são mais complexos, não é? É assim, somos todos humanos e temos todos dificuldade em fazer isso porque não é natural. Aquilo que acontece é assim, em mim, eu vou falar, eu vou estar num retiro ou vou estar exposto a este tipo de situações e durante uma semana, 15 dias, eu vou trabalhar isto. Mas a verdade é que com o tempo a tendência é voltar ao ponto zero, ou seja, ao nosso modo de vida por defeito. Portanto, o que é que a gente pode fazer ao dia a dia para poder fazer com que isto seja mais vivo todos os dias da nossa vida? Eu lembro-me de uma situação, eu às vezes vou trabalhar numa determinada unidade e sei que o dia não vai ser fácil e vou ter ali uma série de situações mais complexas para lidar e sei que há possibilidade de haver triggers, e então eu vou para lá, eu vou a conduzir para lá e vou a pensar assim, eu tenho que, qualquer coisa que aconteça, eu tenho que responder na perspectiva do amor. Do amor ao próximo, do querer bem para a outra pessoa. Ou seja, estou-me a condicionar a mim própria para que as minhas respostas venham desse sítio. Mas a verdade é que às vezes eu não estou à espera que o dia corra mal. Não estou a preparar-me desta forma. E às vezes, e isso é um dos fatores, é assim, quando o nível de stress vai aumentando, o nosso nível de consciência parece estar a baixar, ou seja, as coisas vão acontecer e depois chega uma altura em que podemos explodir, podemos ter um tipo de resposta que é a nossa resposta por defeito, não está trabalhada, não está... Assim, se bem que nós queremos todos evoluir e queremos todos ter... A verdade é que eu não cheguei lá ainda. Há alguma coisa desse género que se possa fazer? Há algum trick, alguma dica que tu tenhas para estar mais vezes nesse modo? Olha, primeiro dizer que isto é mesmo um work in progress e, portanto, daquilo que é a minha experiência pessoal e também a acompanhar clientes no seu próprio processo de desenvolvimento, trabalhar algumas destas dimensões no âmbito do coaching e no âmbito da facilitação em que acompanho pessoas que estão nesse caminho. Eu diria que ele é infinito, porque nós vamos sempre descobrindo mais camadas de nós, vamos sempre expandindo a nossa consciência sobre estes mesmos processos e, portanto, também vamos descobrindo novos recursos, acionando outras
outras experiências e, portanto, é uma evolução permanente, não é? Um dos nossos drives existenciais é a evolução e, portanto, isso vai estar em contínuo. Eu não vejo propriamente um destino final no sentido de reconhecer tudo, ter a consciência plena total de tudo aquilo que são os meus processos e ter depois toda a capacidade de transformar o que é para transformar, transmutar o que é para transmutar e chegar àquele ponto de sublimação, de conseguir lidar com tudo aquilo que é linear e não linear e imprevisível e complexo e ambíguo de uma forma absolutamente eficaz e completa. E isso parece-me ser uma fantasia. Então, para mim é cada vez mais este sentido progressivo, gradual, e que implica também muita compaixão. A própria pessoa conseguir usar a compaixão por si própria, pelo que sabe, pelo que não sabe, pelo que conhece, pelo que ainda não conhece e vai descobrindo, por aquilo que já consegue fazer, fruto da consciência que ganhou e das práticas que foi experimentando, por aquilo que já sabe que pode ser útil, mas que ainda não consegue aplicar de forma a ter o benefício dessa utilidade. Então, dá uma forma à pessoa reconhecer-se como humana. Não é? Que há momentos em que vai conseguir aplicar mais aquilo que sabe, outros momentos não sabe ainda o que fazer naquela situação e, portanto, vai aprender se estiver disponível para isso. E com esta compaixão por si própria, pelo seu próprio processo e também compaixão por aquilo que é a interdependência, não é? Porque está tudo interligado, somos seres interdependentes uns dos outros enquanto humanos e interdependentes de outros sistemas, não é? Da natureza, do planeta, enfim, em várias dimensões. E neste sentido, trazer esta compaixão, não é? Por mim próprio, em relação comigo próprio e em relação com tudo aquilo que me afeta e que eu próprio também afeto, porque estamos em relação, não é? Então é muito importante aqui este sentido para trazer um pouco mais de leveza e não tanto o alimentar daquelas partes que às vezes condicionadas são partes mais julgadoras, mais críticas, mais culpabilizadoras, não é? Que estão às vezes vozes ali a dizer tu agora tens consciência, já deverias ter a capacidade de aplicar isto e já não eras para estar a lidar com isto desta forma. E quando estas vozes aparecem, não é? Ter a capacidade de lidar com elas, agradecer-lhes os sinais que elas estão a emitir, que no fundo elas querem de alguma maneira proteger-nos de alguma coisa e evitar que a gente volte a estar naquela condição. Só que a questão é que nós estamos na condição que naquele momento conseguimos estar e é preciso aceitar isso, não é? E aí a compaixão, a autocompaixão ajuda e ao mesmo tempo ter esta consciência de que é um caminho evolutivo e é um work in progress, não é? Bom, Simão, isto já foram um par de horas. Eu queria te pedir se tu conseguias fazer, sim, em alguns minutos, um sumário daquilo que a gente falou, um wrap-up, um bocadinho, as ideias essenciais para as pessoas poderem levar com elas. Então, olha, fazendo assim essa retrospectiva, para além do enquadramento, que foi aquilo que nos permitiu partilhar com as pessoas o que nos trouxe cá, este sentido de termos estas conversas e poder estendê-las naquilo que são as motivações e os interesses de outros que conectem com estes temas. E o propósito é termos um espaço que nutre e expande a partir desta sabedoria, desta inteligência coletiva. Depois falamos um bocadinho daquilo que foi o nosso percurso e que nos cruzou até ao momento de hoje, em que decidimos fazer esta conversa gravada. E depois entramos pela autoconsciência, a primeira dimensão da inteligência emocional, e fomos progredindo aqui nos processos que também nos permitiram passar pela autorregulação, que é uma outra das dimensões da inteligência emocional. E tudo isto foi culminando depois na autoliderança. E na autoliderança, aqui nesta parte mais final, falou-se também um pouco sobre as práticas, não é? Como é que se consegue operacionalizar esta consciência que se vai expandindo, não é? Daquilo que opera, daquilo que serve, daquilo que não serve tanto, e como é que se consegue depois usar as práticas para fazer shifts quando é para fazer shifts, para acionar estado quando é para acionar estado muito específico em determinadas circunstâncias, e também como é que estas práticas podem ser práticas que trazem energia, que trazem vitalidade, que trazem bem-estar, que permitem este autocuidado, permitem regenerar o sistema humano para podermos estar na nossa melhor condição a serviço do exercício da liderança. A liderança intrapessoal, a forma como nos relacionamos connosco próprios, do lugar de uma consciência expandida, e a liderança interpessoal, a forma como interagimos com os outros no contexto dos sistemas, das organizações. Sou muito grato de teres aceito fazer este novo experimento, esta nova forma de ter as nossas conversas, e até à próxima oportunidade. Gratidão. Até à próxima. Obrigado.